Olá, seja bem-vindo a mais um Toma Café comigo e hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é bastante polêmico, sobre intriga. Intriga no salão de beleza. Nossa, vir na internet, né? Falar sobre intriga. Olha só. E parece uma coisa assim, né? Tão, vamos dizer assim, uma coisa tão ruim, parece, mas às vezes até é bom. Às vezes uma intriguinha, ela até é bom. E olha só, a intriga ela acontece em todos os lugares, em todas as empresas. Mas a intriga do salão de beleza, ela parece ser diferenciada do que a intriga dos outros lugares. O salão já houve uma época que o salão de beleza teve aquela situação assim que as pessoas acreditavam que o salão de beleza era um lugar de fofoca. Era um lugar onde você tinha que ir para você saber da vida dos outros. Então o salão ele já passou por essa fase. Há um tempo atrás as pessoas se reuniam no salão de beleza. Na verdade, o salão de beleza ele era diferenciado do que é hoje. Há um tempo atrás, as pessoas se reuniam no salão de beleza na parte da tarde para tomar chimarrão. Muitas pessoas não iam lá ou para tomar um chá ou para tomar um café. As pessoas não iam lá simplesmente para fazer a sua beleza. Ou a outra situação é que o salão de beleza, um tempo atrás, ele tinha o que... uma demora muito grande em entregar os seus trabalhos. Não porque tivesse falta de conhecimento dos profissionais, mas porque os serviços são os mesmos de hoje, mas eles eram feitos de maneiras diferentes. Por exemplo, hoje em dia é muito rápido escovar um cabelo. Há um tempo atrás era muito difícil entregar uma escova capilar em tempo mais recorde. Por quê? Porque há um tempo atrás não existia, por exemplo, progressiva. Então o cabelo tinha que ser escovado ali na raça mesmo. E sabe que há um tempo atrás não existia nem mesmo os olhinhos leave-ins. Então a pessoa ela escovava cabelo na raça mesmo, lavava o cabelo e ia escovar. E o que é mais interessante é que há um tempo atrás não existia produtos tipo assim que facilitassem a escova capilar. Não tô falando de progressiva não, tô falando de produto específico para cabelo. Então hoje em dia a facilidade para se escovar cabelo ela é muito grande, porque há um tempo atrás não tinha, né, todo esse aparato de produto que tem hoje. Então a pessoa ela demorava muito tempo para ficar no salão. O salão de beleza ele demandava muito mais tempo para entrega dos seus serviços do que hoje. Então as pessoas ficavam ali esperando, né? Outra coisa que não existia, essa situação de marcar a hora. Não tinha isso marcar a hora, então era a vez. A pessoa chegava, ficava ali esperando, né, a sua vez. E o que acontecia? Muitas pessoas se encontravam por ali e falavam sobre outras pessoas e o assunto ele se aprofundava. Então o salão de beleza ele pegou essa vertente de levar o lugar de fofoca, que ali então precisava ir ali para saber da vida dos outros e dali partia os assuntos referente à vida das pessoas. E isso gerou essa conversa e isso interagia com o proprietário do salão, com quem trabalhava no salão e obviamente com os clientes. Mas hoje eu estou falando sobre a intriga, né? A intriga no salão de beleza hoje em dia, ela é com referência à equipe. A equipe, ela tem sempre as suas picuinhas, as suas diferenças. Isso não é algo anormal, mas quando se trata em salão de beleza, se misturou essa parte da fofoca com essa parte da intriga, virou um bolo só, né? Mas elas são diferentes,
né? A fofoca é uma situação e a intriga, ela é outra situação. Então são dois assuntos polêmicos existentes dentro do salão de beleza, só que ninguém fala. Ninguém vem falar, porque esse lado ele é muito ruim. Mas, como eu digo, que aqui no café, aqui ó, no Toma Café comigo, eu trago esses assuntos esses assuntos eles são obscuros. As pessoas não querem falar, elas fazem vistas grossas. E o salão de beleza com a intriga não tem aquela diferença de salão. Um salão chique, porque tem profissionais que tem mais qualificação, que tem mais conhecimento, que tem mais estudo, que são mais preparados, ou aquele salão de beleza que é mais humilde, tem pessoas um pouco ali de menos estudo, menos preparada, né? Então não existe essa diferença. A intriga, ela existe dentro do salão top número 1, assim como tem lá naquele salão humilde dentro de um bairro. Por quê? Porque faz parte da vida do ser humano. Por quê? Porque as diferenças, elas existem em todos os meios. Por quê? Porque o salão de beleza, ele não é diferente de uma outra empresa qualquer. O salão de beleza, ele é comum e nas empresas, no geral, existe a intriga. Porque nós trabalhamos com pessoas, porque nós falamos com pessoas, porque as diferenças existem entre pessoas, porque esta é uma parte que faz parte de gestão de pessoas. E lógico que os salões, eles tomam providência a esse respeito, fazem reunião, conversam, colocam o assunto em pauta, colocam as diferenças em pauta. Todo salão que tem uma equipe grande, ele é gerenciado por várias reuniões para se chegar vamos dizer, ao equilíbrio, né, ao ponto correto, e ainda assim acontecem as intrigas. E a intriga, ela começa justamente pela diferença de uma pessoa da outra, diferença de costumes, diferenças de hábito, criação familiar, o que a pessoa, né? Eu fiz um conteúdo a esse respeito, que nós nós fazemos do salão a extensão da nossa casa, nós levamos a nossa liberdade para dentro do salão, aquilo que nós aprendemos na nossa casa, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós falamos na nossa casa, nós levamos para dentro do salão. E o que acontece? Lá existe outras pessoas que fazem a mesma coisa sem perceber. Então, as diferenças começam aí. Que na minha casa eu tenho um costume, eu tenho um hábito, eu tenho uma criação, eu tive uma educação. Dentro da minha casa existe um padrão, né, que essa família segue, e ainda existe aí também a situação financeira de cada pessoa. Existem pessoas que ela precisou batalhar muito na vida para conseguir aquele trabalho, estar ali, e a outra pessoa, ela já não, devido a uma situação financeira melhor, devido que a família proporcionou algo melhor para ela. Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua expectativa. E aí o que acontece? Quando se reúne isso em várias pessoas, é normal haver aqueles debates, haver aquelas conversas, e a partir então dessas conversas, começa-se uma situação ali de intriga, de concordância ou desconcordância, né? Eu não concordo com fulana, eu não concordo isso, e a partir de então, começa ali uma situação que muitas vezes ela vai crescendo devido ao contato dessas pessoas juntas no mesmo local de trabalho. E essa diferença, ela não é só uma diferença de costume, de hábito, às vezes é uma diferença de profissionalismo.
às vezes é a maneira com que você fala com a pessoa, às vezes é a maneira com que você coloca suas ideias para outra pessoa. Então, acontecem essas diferenças e acaba acontecendo os atritos dentro do salão de beleza. Mas o assunto ele é polêmico, mas ele não é um assunto que não seja comum, que não seja normal. E nós, como seres humanos, precisamos entender e precisamos nos adaptar a essas situações, porque sim, não é só no salão de beleza que acontece, como eu falei, é em outros lugares também, e nós precisamos entender e conviver com as adversidades, com as opiniões alheias, né, com que as outras pessoas, os valores das outras pessoas, como que elas nos enxergam e como que nós enxergamos elas também. Então, isso é uma troca, às vezes, de identidade. E aí, o que acontece? Quando você entende que nem tudo é como você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, quando você tem um posicionamento que você consegue se colocar, né, vamos dizer, empatia, se colocar no lugar daquela pessoa, então essas intrigas elas vão sendo amenizadas. Então por isso que é bastante importante as reuniões ser colocada dentro dos salões para que todos possam falar, para que todos possam interagir e ter a mesma liberdade que você tem de colocar o seu ponto de vista e ser, vamos dizer assim, ser avaliado pelas outras pessoas, você também avaliar as outras pessoas e você conseguir chegar a esse nível master ali de entendimento que as coisas não é como você aprendeu, as coisas não é como você quer prosseguir, existem diferenças de opinião, existem opiniões que elas são melhores até do que a sua, existem situações que você quer que ela aconteça de tal forma, mas de outra forma seria melhor. Então nós precisamos estar aberto à conversação para chegar ao entendimento e de certeza amenizar essa situação de intriga dentro do salão e não transformar esse assunto assim tão cabeludo como as pessoas colocam por aí, que ele é tão cabeludo e chegar a um ponto extremo, né, um ponto até de inimizade dentro de salão, a um ponto assim aonde o clima fica pesado. Então é importante falar sim sobre esse assunto, colocar ele em pauta, ver o que é possível ser feito e estar aberto à negociação aí dos seus, vamos dizer assim, dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de falar, do seu posicionamento como pessoa perante a equipe. Eu vim trazer aí então essa, vamos dizer assim, essa ideia de conversação sobre intriga para que você veja que não é tudo tão perdido assim como as pessoas colocam por aí e deixam tudo quieto, tudo encoberto para que não fale, né? Principalmente os proprietários de salões, eles detestam, né? Essa parte aí é onde tem que ficar gerindo pessoas, falando o tempo todo com pessoas, né? Colocando panos, colocando panos mesmo, tapando as situações e ao mesmo tempo tentando amenizar, tentando formar um time, né? Que os donos de salões, o que eles querem? Eles querem que a sua equipe seja um time, né? E para ser um time precisa ter muito engajamento, muito engajamento. E aonde tem engajamento, tem opiniões diferentes, mas não pode ter a intriga, ela não pode crescer, ela tem que ficar controlada. E eu trouxe essa ideia aí para você poder pensar, para você poder refletir, não somente na parte de melhorar isso, ou na parte de acabar com isso, mas para você pensar que a intriga, muitas vezes, ela vai te fazer crescer. Muitas vezes é em uma intriga que você vai pegar um degrau e subir. É na intriga que às vezes você vai falar assim,
eu preciso mudar. É na intriga que muitas vezes você vai falar assim: a partir de hoje eu serei outra pessoa. Porque tudo na vida tem um equilíbrio e até mesmo a intriga ela nos traz estudo, ela nos traz vivência, ela nos traz experiência. E eu espero que você consiga virar essa chave aí na sua cabeça e você esteja aberto ao aprendizado, ao conhecimento, às novas ideias, a costume de outras pessoas, e que você tenha uma excelente semana e que você esteja na terça-feira comigo aí na aula técnica sobre escovas capilares.